Vou lhe falar a verdade. E eu quero que a verdade seja como flechas que saem do meu coração e da minha alma para a sua mente e o seu corpo. Eu quero que cada um de vocês entenda do que estou falando esta manhã. Veja, estou muito profundamente perturbado. Acabei de sair de Tuskegee, onde o povo negro está sofrendo. E fico muito perturbado quando atravesso este país. E não consigo encontrar as sensibilidades e preocupações com os negros na América que gostaria de ver. E o único ministro que eu vi e ouvi em qualquer lugar neste país foi o Dr. Price. Isso está te dizendo o que você deve estar ouvindo. E falei por todo este país e por todo o mundo representando presidentes e governadores. E ele é o único ministro que encontrei até agora que viola todas as normas sociais que foram impostas aos negros nos anos 1790, quando este país começou a entrar no movimento evangélico. E eles decidiram nos anos 1790 que é agora permissível ter um negro pregador ou permitir que os negros se envolvam em uma experiência religiosa. E o estabelecimento neste país diz, sim, vamos deixar os negros terem seus próprios serviços separados. Mas devemos escolher um ministro. Devemos escolher um ministro que seja controlável. E devemos dizer a ele exatamente o que ele deve fazer. Vamos licenciar os ministros. Então, na década de 1720, todo o estabelecimento neste país configurou um sistema dizendo que qualquer ministro negro neste país tem uma advertência. Ele deve ensinar aos negros 3 coisas para que a religião se torne um dispositivo de controle para nos ajudar a manter o status quo sobre os negros neste país. Ele diz que todo pastor negro que selecionamos ou licenciamos, eles devem ensinar ao povo negro. Antes de mais nada, quando você fala sobre a Bíblia, fala sobre o Senhor e o escravo, está falando do Senhor branco na terra e do escravo negro. Você deve, em segundo lugar, ensinar o povo negro a ser humilde e obediente, a aceitar seu destino na vida e a ser respeitoso e leal ao mestre branco. E por último, deve ensinar o povo negro. Você deve ensinar os negros que eles receberão a sua recompensa na eternidade, em um paraíso distante. Isso entrou em vigor na década de 1820 e todos os ministros negros obedeceram e fizeram isso. E eles ficaram assim até depois da Guerra Civil, quando 119 negros, no dia 19 de outubro, entraram na Igreja Batista de São Paulo, em Raleigh, Carolina do Norte, e disseram, não aguentamos mais. Como negros, o sofrimento é muito agudo. E disse, devemos pelo menos ter uma cabana, 40 acres e uma mula ou algo assim. Você não pode simplesmente nos soltar livres e dizer que estamos livres. E nos dê emancipação, não econômica, onde estamos penosamente pobres, empobrecidos, doentes, quebrados, falidos, sem educação, ignorantes, sem teto, nada. E dizem que agora somos livres. E esse é o único ministro, Dr. Price, que ouvi que entende isso, que você tem uma obrigação no ministério de ir além desse castigo imposto aos negros há mais de 150 anos. Agora, nessa área, talvez haja alguém que não goste. Eu não ligo. Aprendi a respeitar um homem à distância. E me apaixonei por ele ontem à noite no jantar. E se algum dia eu puder ajudar no que ele está tentando fazer, ele tem a minha ajuda. E a ajuda do meu instituto. E assim, nesta manhã, no tempo que me foi destinado, quero falar com vocês, como eu disse, como Jerônimo. Mas quero ser como o grande filósofo europeu, Diógenes, que disse que caminhava pela vida com uma lanterna na mão. Quero encontrar alguém que entenda que, ao contrário dos mitos populares, os negros não estão progredindo nos Estados Unidos. Os negros estão regredindo. Em termos proporcionais comparativos, as pessoas negras na América, onde você estava em 1850, neste país, você não progrediu. Você ainda está no mesmo dilema, ao contrário do que qualquer um lhe diga. E, veja, eu não posso. Quero encontrar como Diógenes. Quero encontrar uma pessoa negra que entenda que os negros não estão progredindo. Mas mais importante, quero encontrar alguém, negro ou branco, que não se importe em ser negro e queira falar sobre o problema racial nessa sociedade. Eu não consigo nem encontrar isso com minha lanterna na vida. Temos 3 ou 4 grandes organizações negras na América. 3, a Urban League da NAACP,
a Rainbow Coalition e mais uma outra. Eu não consigo nem fazer com que eles se concentrem na questão do povo negro. Um quer cuidar da diversidade cultural, outro quer falar sobre multiculturalismo. Um quer falar sobre questões de minorias, o outro falará sobre pessoas oprimidas. E eu perguntei a eles por todo o país, por que ninguém fala sobre os negros e os problemas dos negros? E então, estou procurando, por uma pessoa que entenda a história deste país. Porque eu quero entender o problema na América. E o problema não é o que todos vocês foram ensinados. O problema não é pobreza, não é desemprego, não são pais adolescentes não casados, não é auxílio alimentar, não é habitação pública, não é abuso de drogas. Os negros só têm 2 problemas na América. Isso significa que toda a riqueza e poder neste país foram desviados ao longo de 400 anos, sistematicamente, para as mãos da maioria branca da sociedade. As pessoas negras não possuem uma quantidade significativa de nada para poder controlar suas vidas. Atualmente, os brancos na América controlam quase 100% de toda a renda, a riqueza, o poder, os recursos, os negócios, os privilégios, em todos os níveis de governo. Você não pode competir. Estou cansado de ouvir as pessoas dizendo aos negros, condenados a competir. Competir com o quê? Com o que você vai competir? Eles continuam dizendo, bem, os negros podem correr rápido e pular mais alto. Isso não vai dar certo. Não vai dar certo. E se deixe-me dizer o que é monopólio. Monopólio significa que toda a riqueza e poder foram distorcidos com base na cor da pele, indo de branco, amarelo, marrom, preto. E se você nunca jogou o jogo de monopólio, deixe-me mostrar como se joga. Eu jogo todos os anos com a minha família. Significa que todos, quando se sentam, recebem uma certa quantidade de dinheiro e riqueza. Os negros nunca receberam seus 40 acres e uma mula. Agora estamos jogando este jogo de monopólio. E vamos fingir por um segundo neste auditório que os brancos receberam $1.000 para jogar o jogo de monopólio, os asiáticos receberam 500, os hispânicos 300, os índios 100 e os negros $50 para jogar o jogo de monopólio. Agora, sem nunca ter recebido suas 40 acres e uma mula, você não possui nenhuma terra. Você não possui nenhuma terra. E se não tem o dinheiro, não pode colocar casas e hotéis nas terras. Você teve sorte e conseguiu algumas. Agora, quando você joga os dados no nosso jogo hipotético de Monopoly, e você joga os dados e seu número cai na propriedade errada, o que acontece com você? Você deve ou ir à falência ou ir para a cadeia. E esse é o jogo de monopólio em que os negros estão presos. E quando isso acontece na sua vida, quando você só tem 2 alternativas na vida, ou ir à falência, ou ir para a prisão, isso é chamado de subclasse. E os negros na América estão sendo sistematicamente forçados a uma subclasse permanente. Seremos uma subclasse permanente até o ano de 2013. E você tem uma janela de cerca de 2 anos e meio. Se não fizermos algumas coisas muito específicas e começarmos a elaborar algumas estratégias muito coerentes, estratégias abrangentes, para fazer algumas coisas que se concentrem nesse problema número 1, de redistribuir a riqueza e o poder de volta para as mãos do povo negro, você pode desistir. Não desista. Não se preocupe mais com a aposentadoria. Depois dos próximos 2 ou 3 anos, não se preocupe mais em ir para a faculdade. Não vai funcionar. As portas vão se fechar para os negros. E o que estou dizendo agora é que vamos ter que resolver isso rapidamente. E para fazer isso, você deve primeiro entender o que vou lhe dizer esta manhã. E meu discurso será dividido em 3 partes. Primeiro, vou falar sobre os problemas da América Negra de forma realista. Como Cochise e Jerônimo disseram, vou lhe contar a verdade sobre o estado atual da América Negra, ponto 1. 2, vou analisá-lo para você. E 3, vou lhe dar as soluções que podemos seguir juntos para sair dessa. Está bem, agora temos um problema muito sério nesse jogo de Monopoly. Vamos ter uma força convergente, forças sociais, atravessando este país. Cerca de 8 grandes forças que vão nos empurrar para essa subestrutura e essa posição de subclasse. E deixe-me falar sobre 3 ou 4 deles bem rápido. Primeira coisa, por todo o país, você vai ter um aumento de conservadorismo. Agora quero que todos vocês entendam desde já o que conservadorismo significa. Portanto, não me importa quem use essa palavra, vocês sabem o que significa. O conservadorismo é o novo código para o antinegrismo. Certo? Racismo agora mesmo. Temos racismo por toda a América e não consigo encontrar um racista. E o que estou dizendo agora? Antes mesmo do meu livro chegar ao mercado, já havia previsto no meu livro que haveria uma redução
na assistência social. Eu previ no meu livro que eles vão pegar pessoas como em Texaco. E eles acabaram de pegar aves discriminando contra negros na Carolina do Norte e Carolina do Sul. E acabaram de pegar a Circuit City, Sam's, Walmarts. Eu sabia que eles iam tentar eliminar os distritos de membro único. Eu sabia que iam atrás das ações afirmativas. Eu sabia que haveria tumultos por todo este país. Eles estão chegando. E isso significa outra coisa. Significa manter o status quo. Significa usar todos os meios que você tem para dar a impressão de que o que você vê é normal. E agora há um movimento conservador neste país, saindo da Casa Branca por todo este país, até o Congresso, que diz que o que quer que exista por toda esta nação, e em Los Angeles é normal. Eles querem que você acredite que é normal sair em Los e ver todo o vício em drogas, todo o crime, toda a pobreza e todo o sofrimento do povo negro deitado e dormindo nas ruas, drogados, dopados. Eles querem que você acredite que isso é normal. Isso é o que significa conservadorismo, manter o status quo. Também significa reinstituir a autoridade branca, os valores brancos, por isso você os ouve falar sobre valores familiares e todas essas outras coisas. Quando meu povo não possui nada e você possui 100%, o que eu tenho para conservar? Quando você ouve negros por aí gritando que são conservadores negros, pergunte a eles, o que você está conservando? Diga-me um ponto na história em que você encontrou algo que queria conservar. Não deixe que as pessoas te enganem sobre ser um conservador. Diga a elas, tudo bem, se você quer, me diga o que você está conservando, e quando meu povo nunca teve nada. Porque eles gostariam de ser conservadores. Então, e vamos ter um fluxo massivo. Todo mundo vai estar falando sobre conservadorismo. Você vai ver pessoas politicamente mudando, dizendo que estão indo para a extrema-direita. 2, você vai ver, nós vemos organizações por todo o país agora. Grupos paramilitares, grupos arianos, Vipers, Freemen, Skinhead, Baldhead, todo tipo de grupo que estão se organizando. Esperançosamente esperando e antecipando um grande conflito neste país entre negros e brancos. Tivemos 28 estados nos Estados Unidos agora aprovando leis de porte de armas ocultas. Isso é especificamente para que alguns dos seus grupos de contingência brancos possam portar armas e armamentos o tempo todo. É por isso que há um grande impulso na Associação Nacional de Rifles. É por isso que eles estão controlando a maioria dos seus políticos. É por isso que você tem um esforço tão grande contra o governo neste país. Você ouve pessoas dizerem, queremos voltar aos direitos dos estados. Somos contra o governo. Queremos nos livrar do governo federal. Não é que eles sejam contra o governo. Eles sabem que na história, as únicas vezes que o povo negro foi salvo, foi pelo governo. 2 vezes, o governo federal. E se você eliminar o governo federal, reduzindo o tamanho do governo, o povo negro não terá mais um aliado. E você os ouve falar que são anti-governo. É sobre isso que estão falando. Eles não são contra o governo. E mais tarde você vai explicar por que eles não são contra o governo. Porque, veja, a riqueza principal neste país, a principal responsabilidade do governo é mover riqueza e mover poder. E é assim que a sociedade dominante obteve sua riqueza e seu poder, usando o governo. Mas agora eles querem garantir que os negros não tenham acesso a isso. É por isso que são contra a ação afirmativa, mas vou falar sobre isso um pouco mais tarde. Mas então uma das maiores coisas que vai nos impulsionar nessa estrutura de classe inferior será o conservadorismo. A segunda coisa é que haverá um influxo interminável de imigrantes no país. E é disso que o Dr. Price está falando. E nenhum político preto, nenhuma organização negra quer lidar com essa questão. Eles vão evitá-lo a todo custo, mesmo sabendo, no fundo, que esse é um dos maiores problemas com os negros. Você tem sido a maioria-minoria por 400 anos neste país. Você foi a segunda maior população por 400 anos. Você vai ser expulso de ser o número 2. Você vai descer e se tornar o número 4. Agora, é senso comum, mesmo com educação de 3ª série, diria a você, se você não conseguiu nada quando era o número 2, vocês todos se adiantaram, mas de qualquer forma, vocês podem adivinhar o que vão conseguir quando se tornarem o número 4. E a pior parte disso é que à medida que você descer e se tornar número 4, esses outros grupos vão subir. E à medida que eles passarem por você, você vai ter grandes conflitos raciais neste país. Você terá brigas por todo este país entre negros e hispânicos, negros e asiáticos, negros e brancos pobres. E os negros não podem lutar contra todos esses grupos. Nem todos podem estar sempre contra os negros. Eles sabem que somos vulneráveis e estamos indefesos. E não podemos lutar contra esses grupos.
Porque, veja, eles não vieram para este país com os legados que estamos presos. Todo mundo na América tem uma posição vantajosa, exceto os negros. E todos estão em estado de negação. A estrutura de poder branca está em estado de negação. Eles fingem que tudo que conseguiram, que 100% de controle e posse de tudo, conseguiram porque trabalharam arduamente com uma ética protestante. Não foi assim que conseguiram. E você sempre os ouve dizer, bem, o que você tem que fazer é trabalhar duro. Ninguém pode trabalhar mais duro do que um escravo. Mas eles vão continuar jogando esses jogos com o povo negro. E ao mesmo tempo temos pessoas negras que estão aceitando isso, que o que temos que fazer é trabalhar mais. E você vê, quando entrarmos nisso daqui a alguns minutos sobre a história, o que a estrutura de poder realmente quer é o que chamamos de renda não conquistada. A escravidão era nada mais do que renda não conquistada para quem possuía o escravo. E assim que a escravidão acabou, é de onde veio Wall Street. Wall Street foi baseada na escravidão. Tudo que os negros estavam produzindo ia para Wall Street. E agora todo esse dinheiro que foi acumulado em Wall Street ainda está produzindo renda não adquirida. Todo esse dinheiro está gerando um salário regular para as pessoas. Está em ações, títulos e dividendos. Eles não precisam trabalhar, nunca precisaram trabalhar. Mas vamos falar sobre isso mais tarde. Então o que estou dizendo agora é que você vai ter esse influxo massivo de imigrantes no país que estão melhor equipados. Eles não têm seus legados. Eles não têm suas desvantagens. Eles estão atravessando a fronteira, vão receber um almoço grátis. Eles não têm que pagar taxas. Mas você tem. Mas você tem políticas públicas neste país que os estão equiparando aos negros. Estão os equiparando aos negros. E então o que permitimos que fizessem a partir de 1970 é se envolver no sofrimento dos negros e fingir de alguma forma que sofreram junto com os negros. E, portanto, qualquer programa criado sob esse rótulo equivocado chamado minoria, que eles sejam iguais a você, e esteja, e sobre você. E vamos lidar com esse conceito de minoria em alguns minutos também. Então esse é o problema com a entrada de imigrantes. E o que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo é vir para o país e fazer o que nunca nos foi permitido fazer. E nunca fomos espertos o suficiente para fazer em alguns sentidos, que é construir suas próprias comunidades. Você tem que construir suas comunidades. Veja, todo grupo que quando deixa sua terra natal, a última coisa que faz é se olhar no espelho. Eles olham no espelho e dizem, estou indo para a América. E vou para a América. Vou encontrar uma comunidade ou bairro. Ou vou construir um com pessoas que se parecem comigo. E é por isso que você vai por toda esta nação, onde eles estão vindo da Ásia. Você encontrará cidades vietnamitas, por toda a Califórnia, pequenas Cambódias. Você encontrará uma Chinatown, em todas as principais cidades. Você vê os hispânicos chegando, eles constroem uma pequena México, uma pequena Havana, uma pequena Ialé. Você encontra pequenas Itálias, bairros franceses, bairros alemães, bairros gregos, bairros poloneses. Mas você não pode encontrar um bairro negro. Estamos fazendo exatamente o oposto. Esse é o seu segundo problema. Comportamento inadequado das pessoas negras. Continuamos olhando no espelho e dizendo, eu quero me afastar de todo mundo que se parece comigo. Você não pode ter poder nem riqueza fazendo isso. Se você não tem uma comunidade, não pode reconstruir Los Angeles sem uma comunidade negra. Se eu não puder vir a essa cidade e você me disser onde cada negro vive, onde ele está, onde ele trabalha, você não tem uma comunidade. E todos vocês que querem entrar no negócio, não percam seu tempo. Você não pode começar um negócio e operar sem uma cidade ou comunidade. Por que você não pode fazer isso? Porque sem uma comunidade você não tem mercado. Se você não tiver um mercado, todos os negros vão passar pela sua loja a 320 km por hora indo para os subúrbios e indo para os shoppings. E é por isso que você tem esse grande deslocamento de capital fora do bairro negro. E eu digo aos negros, se você quer entrar no negócio hoje, não faça isso, me dê o dinheiro, eu preciso. Porque você vai à falência. 80% de todos os negros que entram nos negócios no sistema atual vão à falência em 2 anos. Você perderá seu dinheiro em 2 anos, porque você não tem um mercado. E veja, é assim que os outros grupos funcionam. Eles têm seus próprios mercados, suas próprias comunidades. E vamos falar sobre isso um pouco mais tarde também. Veja, o bom reverendo Dr. Price, ele me deu 2 horas para falar com vocês, então vou abordar todos esses pontos. Certo? Então temos um grande problema. Esse é o segundo ponto. Lidar com este influxo de imigrantes.
E o que estou dizendo a vocês é que eles não estão vindo aqui para ser seus parceiros ou aliados, eles estão vindo para competir com vocês. E sua organização negra e sua liderança negra neste país tem medo de ensinar os negros a competir com todos esses outros grupos. E eles estão com medo porque continuam tentando criar alianças com eles. Você não pode se aliar a alguém que planeja te substituir. Veja, se você verificar o Conselho de La Raza, verificar o Conselho de Salala, se verificar a Liga Nacional de Defesa Hispânica, se verificar o Partido Nacional Hispânico, a primeira coisa que todos eles têm é mudar as questões neste país de branco e preto para branco e hispânico. Eles estão planejando substituí-lo. Quando o Partido Nacional Hispânico começou em Miami, em 1974, eu estava no gabinete do governador lá. Eu era o único negro na política. Esse foi o primeiro item da agenda, dizendo que até o ano 2000, eles querem tirar os negros da equação. E é por isso que, como o Dr. Price acabou de dizer, é por isso que eles controlam o sul da Flórida. Eles jogam para ganhar. Nós jogamos por jogar. Certo? E quando eu sair daqui hoje, quero que todos vocês ajudem o Dr. Price a jogar para ganhar. Certo? A terceira coisa que vai nos prejudicar e nos empurrar para essa estrutura de subclasse é a tecnologia. Você tem negros correndo por todo o país dizendo aos negros, a algumas pessoas: bem, o que vamos fazer é superar o racismo, se nos envolvermos em tecnologia. Não vai acontecer. Por isso que a tecnologia sempre foi nossa inimiga. Veja, quando você mantém um homem negro como porteiro, de repente você chega com uma lixadeira de piso, ele está fora. Você o mantém como operador de elevador e coloca um computador no elevador. Você o mantém como lavador de pratos e consegue uma máquina de lavar louça automática. Vocês entendem o que estou dizendo? E eu tenho amigos em Washington, D.C., percorrendo todo este país, dizendo aos negros que eles precisam entrar na autoestrada da informação. E você pode vencer, e pode superar o racismo. Brancos, não somos tão burros. Você não pode entrar na estrada da informação para superar o racismo, porque a estrada da informação é como qualquer outra estrada, é um sistema de transporte. E o que você deve estar se perguntando é: o que você está transportando? Se você não tem nada para transportar, não pode entrar na estrada da informação. Então o que nós temos que estar discutindo como negros é sobre possuir, controlar. É como quando inventaram a rodovia, o sistema de aviões, o sistema de navios, o sistema de trens. Isso não beneficiou os negros, porque nunca fomos proprietários dos trens, dos aviões e dos navios. O que temos que fazer agora, começando com a sua igreja, é tentar descobrir como podemos possuir e controlar mais. Então a estrada faz sentido para nós, certo? Agora, e é por isso que agora, em Washington, D.C., o último relatório do Escritório de Tecnologia diz que as pessoas que vão ser mais prejudicadas pela tecnologia serão os negros. E um cara chamado Jeremy Richman lançou um livro chamado O Fim do Trabalho, e ele é o diretor das tendências econômicas nacionais para Washington, D.C., e nacionalmente. Ele é o cara que divulgou essas tendências. Ele lançou um livro. No livro dele, o capítulo 5 fala sobre o que a tecnologia vai fazer com as pessoas. E ele usa os negros como exemplo. E eu sentei e conversei com ele. E o que ele diz é: Dr. Anderson, ele disse, veja, meu editor tentou me fazer tirar aquele capítulo do livro. Ele disse, eu lutei para mantê-lo. Ele disse, porque a tecnologia vai acabar com os negros. E então leia aquele livro e é disso que ele está falando. Ele diz, porque os negros não têm nenhum controle sobre a tecnologia, não possuem nada. E é por isso que estamos prestes a perder todas as nossas estações de rádio neste país. Vamos perder todas as nossas estações de televisão neste país. Porque o que está acontecendo agora, eles levantaram o limite de alocação e agora isso é chamado de darwinismo social, darwinismo econômico. Quem tiver mais dinheiro agora pode comprar o que quiser. Em tecnologia. E assim, as poucas estações de rádio e televisão black que temos nos Estados Unidos agora estão à disposição. E de fato... até o sistema de cabo estará em disputa, porque não temos dinheiro e recursos, não podemos competir com os brancos agora que querem comprar todos os sistemas. E uma vez que isso acontecer, você não consegue passar a sua informação. Agora, isso não aconteceria a organizações, a grupos como os hispânicos, porque veja, os hispânicos foram espertos o suficiente, eles construíram comunidades. Então eles pegaram seu idioma e construíram uma cerca ao redor de suas comunidades. Eles usam a sua cultura para proteger suas comunidades. Onde está a sua cultura em Los Angeles para os negros? Onde está a sua cerca?
E vamos falar sobre isso mais tarde. Você está vulnerável. A quarta coisa que vai acontecer com você é que todo esse contrato com a América Branca não é antiliberalismo, não é antipartido democrata, nem mesmo era anti-Clinton. O que foi? Foi que estavam tentando responder a uma pergunta que vem assombrando a América Branca há cerca de 30 e alguns anos, que é: o que você faz com 36 milhões de negros obsoletos? É para isso que o contrato servia. E como concluíram isso, veja, tem 1.200 centros de estudos brancos na América. 1.200 think tanks brancos. Você tem um think tank negro totalmente próprio. E esse é o Instituto Harvard, que estou tentando administrar. Eles têm 3.000 funcionários com um orçamento de $500 milhão. Eu tenho alguns voluntários sem equipe, sem dinheiro. E a primeira coisa que me vem à mente é: como você pode ser muito negro? O que é muito negro? 10, 20, 30? O que é muito negro? Ninguém nunca diz que algo é muito judeu, muito índio, muito asiático. Estou te dizendo, as pessoas estão me dizendo isso também, que a negritude vem dos nossos artistas negros, nossos atletas negros que estão ganhando $100 milhões. Eles poderiam nos dar o dinheiro que pagam em impostos, porque somos isentos de impostos, mas preferem dar ao governo do que dar a uma organização para ajudar os negros neste país. Porque eles não querem ser negros. E eu continuo tentando dizer a ele: não dói tanto ser negro. Agora, aqui está, deixa eu me mover um pouco rápido. Eu estou falando muito devagar. Vou acelerar agora e vou bem rápido. Todos vocês me acompanhem. Agora, o que vai acontecer agora? O que esses think tanks decidiram fazer no contrato com a América? Eles descobriram através de suas pesquisas que aproximadamente 6 a 8 a 7% de todos os negros na América trabalham em algum nível do governo. Isso aconteceu como um resultado direto do movimento dos direitos civis. Veja, no final do movimento dos direitos civis, em vez de agir contra o problema para conseguir mais riqueza e poder para os negros, nossas organizações de direitos civis nos estimularam a começar a procurar empregos. Então, todos os nossos negros, mais de 50% a 60% de todos os negros que conseguiram empregos após o movimento dos direitos civis, foram para o governo. Então, 6 a 8 a 7% de todos os negros na América estão trabalhando no governo federal, governo municipal, governo estadual, governo do condado, bibliotecas e sistemas escolares. Então, quando você ouve brancos falando sobre reduzir o governo, o que eles estão falando é sobre desempregar e desocupar os negros. Eles sabem disso, eles sabem disso. Então, em Washington, D.C., planejam demitir 480 mil pessoas. E o que o Escritório de Gestão e Orçamento direto da Casa Branca diz é que para cada pessoa branca que for demitida, vamos demitir 2 negros. Agora, se você representa apenas 12,3% da população e vai demitir 2 negros para cada branco, você será devastado. Agora, deixe-me mostrar o verdadeiro cenário, mesmo antes de começarem a demitir isso, demitir os negros. Deixe-me mostrar as verdadeiras opções para os negros. Há apenas 3 coisas que você pode fazer neste mundo como uma pessoa negra para ganhar a vida e sobreviver. Ou você trabalha, entra no sistema de assistência social ou rouba. Agora, para aqueles que perderam isso, vou repetir. Ou você trabalha aqui, ou você recebe assistência social aqui, ou você rouba ali embaixo. Você está falando sobre o seu problema de criminalidade, eu vou te mostrar como você entra no seu problema de criminalidade. Agora, neste momento, no nível mais alto, todos preferem trabalhar. Agora, eu acabei de dizer que 68 a 70% de todos os negros estão trabalhando no governo. E 26 a 28% do restante dos negros estão trabalhando em corporações brancas. Essas corporações brancas vão seguir o governo, vão reduzir. Você verá a IBM cortando ou o Apple Computers. E Meritech e Lucentech, nem todas vão reduzir. Apenas 2% dos negros nos Estados Unidos trabalham em suas próprias lojas e negócios, em suas próprias comunidades. Apenas 2%. Que não são vulneráveis. Apenas 2% dos negros não são vulneráveis. O resto é vulnerável nos Estados Unidos. Agora, olhe para o problema no topo. Agora, ao contrário do que qualquer um lhe diz, o problema do desemprego nos Estados Unidos não é de 5,2% que você ouve todos os dias nos jornais e lê. Isso não é sobre os negros, isso é sobre os brancos. Eles estão apenas falando sobre pessoas que estão recebendo compensação por desemprego ou procurando emprego. É assim que eles chegam a esse número. A taxa de desemprego na América para os negros hoje é de 34% nacionalmente. Agora, se você quer entender o quão devastador isso é, pense por um segundo. Acompanhe-me. Pense nisso. Quando a taxa de desemprego nos Estados Unidos para os brancos subiu para 25% nos anos 1920, eles chamaram de depressão. Agora, a taxa de desemprego para negros nem sequer caiu para 25%.
Mas quando a taxa de desemprego para os brancos subiu e atingiu 25%, eles usaram todos os níveis de governo. Eles disseram que é uma depressão e que qualquer máquina, dinheiro, tudo deve ser usado para diminuir essa taxa de desemprego. E agora, com a taxa de desemprego dos negros, não em 25%, mas em 34%, ninguém se importa. Eles disseram que não podemos, esse não é o papel do governo. Para ajudar com o problema de emprego, 34% para negros nacionalmente. Agora, em Detroit, Michigan, Baltimore e Nova York, a taxa de desemprego é de 45%. Não pense que isso é ruim ainda não te contei as piores coisas. Em Pittsburgh é 49%. E para os jovens negros neste país é 57%. É por isso que você tem seu problema, agora você está nas ruas. Porque ninguém quer contar para você os verdadeiros fatos sobre por que você tem problema. Agora, esse é o nível mais alto. Agora, quando você tira essas pessoas desses empregos no governo e dessas corporações, elas precisam descer para o segundo nível. Vou mostrar como você entra na sua subclasse. Você os rebaixa para o segundo nível. Mas os conservadores neste país já se prepararam para quando você descer para o segundo nível. Isso é chamado de assistência social. Eles conseguiram, quando você descer aqui, não planeje ficar aqui. Acabamos de ter uma reforma da assistência social. O que significa que você também não pode ficar aqui no segundo nível. E agora a nova lei de assistência social diz que você só pode receber assistência por 2 anos e vamos te tirar disso. O que significa que você deve descer para o próximo nível. Mas antes de te expulsarem do segundo nível, olhe para o segundo nível já. Acabei de sair de um Nova Orleans. Nova Orleans. É por isso que eu tinha lágrimas na voz e nos olhos há alguns minutos quando falei sobre deixar Nova Orleans e a Universidade de Tuskegee. Lá em Nova Orleans, a taxa de pobreza para os negros é de 80%. Alguém tem que acordar. Você não consegue suportar esse tipo de pobreza. De qualquer forma, sinto muito. A taxa de pobreza para jovens negros neste país é de 47%. Isso significa que eles nem conseguem ganhar o pão de cada dia. Para famílias chefiadas por mulheres negras é 52%. Com 2 crianças na família e ninguém se importa. Ninguém se importa. Então eles vão agora ter uma reforma do bem-estar social para expulsá-los do segundo nível. Então agora eles devem descer para o próximo nível. O próximo nível é o crime. A taxa de criminalidade na América vai disparar. Dentro dos próximos 2 a 2 anos e meio. Agora vamos olhar para a taxa de criminalidade já. Nos anos mais produtivos para um homem negro neste país, para todos esses homens negros nesta sala, seus anos mais produtivos são entre 20 e 35 anos de idade. E já 40% de todos os homens negros na América estão ou na prisão, ou em liberdade condicional, ou em liberdade vigiada. 40%. E as mulheres negras querem saber por que não têm maridos ou pais para seus filhos. Nas prisões estaduais, 47% dos prisioneiros são negros, 52% dos prisioneiros federais são negros e 96% de todos os prisioneiros nos Estados Unidos, todos os prisioneiros negros, 96% são homens negros. E ninguém se importa. Ninguém parecia se importar. Agora, isso não é novo. Porque veja bem, o que vai acontecer agora? Você vai ter uma nova indústria em crescimento neste país.
A nova indústria em crescimento vai ser possuir, operar e construir prisões e vender serviços e bens para elas. E há duas grandes corporações agora, eu não vou dar os nomes, que já se estabeleceram. E duas grandes empresas descobriram que podem obter 82 mil dólares por cada cela de prisão que constroem e 27 mil dólares por ano para operar a prisão por prisioneiro. E só em todos esses prisioneiros negros você encontra apenas os prisioneiros negros masculinos para fornecer a eles loção para barbear, desodorante para as axilas. As pessoas já estão ganhando dinheiro com o nosso povo na prisão. E ninguém se importa para onde vai o dinheiro e como estão ganhando dinheiro extra. Mesmo depois de te criminalizarem. Agora, esse processo de criminalização não começou aqui. Então deixe-me falar sobre a política pública. E eu vou mostrar onde tudo começou e analisar rapidamente com a história. Todo o problema remonta a 1619. Em 1619 não existia tal coisa. Vocês fiquem claros sobre isso. Não existia basicamente racismo. O racismo não existia. Antes da escravidão negra começar, havia conflitos entre grupos étnicos, havia conflitos entre grupos religiosos. Mas você nunca teve racismo até a escravidão dos negros começar. Racismo é uma palavra que significa raça, significa grupo. Não quero que as pessoas continuem dizendo que os negros podem ser racistas. Você não pode ser racista. A palavra não existe para você. Racismo significa baseado em grupos. Racismo significa uma relação de poder entre dois grupos, onde um grupo possui e controla tanto, que eles podem usar sua riqueza e seu poder para privar, machucar e ferir outro grupo. Isso é o que é racismo. O que Farrakhan está fazendo é reagir ao racismo branco. Se os negros fossem racistas, teriam sido racistas há 400 anos. Teriam impedido as pessoas de privá-los, machucá-los, castrá-los, linchá-los e explorá-los há 400 anos. É por isso que, se você voltar na história, não pode encontrar um único, solitário exemplo em lugar nenhum na história desta terra. Olha, onde os negros tiveram poder e riqueza suficientes para se unir, para ferir outro grupo e tirar algo deles. Nos Estados Unidos você nunca viu negros se unirem como uma organização, como um grupo, para machucar qualquer outro grupo. Os negros nunca fizeram nada aos judeus ou aos brancos ou a qualquer outra pessoa, asiáticos ou hispânicos como grupo. Não podemos praticar racismo. Nós nem sequer temos uma comunidade para praticar racismo. Mas, por outro lado, posso percorrer os livros de história e mostrar montanhas, milhares, talvez milhões de casos onde todos os outros fizeram coisas cruéis conosco, para nos privar e machucar, por costumes sociais, por meios extralegais e legais, por leis, para prejudicar os negros. Você não pode ser racista a menos que tenha poder e riqueza para o seu grupo ser capaz de machucar outras pessoas e tirar e prejudicá-las, e nós não temos isso. Então tudo o que somos são reações ao racismo branco. Para água e suprimentos. Os negros se saíram razoavelmente bem nos Estados Unidos entre 1619 e 1920, por volta de 1924, 1925, nesse período geral. Eles cumpriram seu contrato de servidão. Entre 1626 e 1638 começaram a se misturar com brancos. Alguns deles se casaram entre si, se misturaram. Em 1638, a pedra fundamental do racismo na América foi lançada. O estado de Maryland emitiu o primeiro edito público que iniciou o racismo para os negros na América. Eles emitiram um edito, uma política pública chamada Doutrina da Exclusão. A Doutrina da Exclusão diz que as pessoas negras nunca deveriam ser permitidas a desfrutar dos frutos da sociedade branca. Isso se tornou a doutrina do racismo na América, em 1638. Agora isso foi chamado de doutrina da exclusão. Isso significava que sempre que houvesse uma chance, excluíam os negros. Não importa o que seja, excluam-nos. Seja fora de... Hoje em dia estamos fora da assistência social, vale de alimentação. Seja o que for, excluam-nos. Negócios, qualquer coisa que você possa fazer. Agora isso continuou de 1638 até 1666, 1665 mais especificamente. Em 1665, algo aconteceu porque durante esse período eles estavam tentando encontrar uma forma de construir os Estados Unidos e as potências coloniais europeias diziam: enviei vocês, brancos, para a América. Para construir a América, para usar a terra, trazer recursos, encontrar ouro e prata e produtos de volta para a Europa. E as potências coloniais, ao contrário do que você lê nos livros de história, não vieram para cá por liberdade religiosa. Eles não eram tolos.
Poderiam ter ido a qualquer lugar na Europa e adorar. Não havia nada lá além de bosques e arbustos e árvores lá. Eles vieram aqui especificamente para obter riqueza, recursos e ouro. E o que eles continuavam dizendo às potências coloniais europeias era que não podiam fazer nada com a América porque não tinham uma força de trabalho. Então, naquele momento, o que eles fizeram foi aprovar o que chamamos de leis de escravidão. Eles aprovaram leis de escravidão e expandiram a doutrina de exclusão, de modo que não apenas a doutrina excluía os negros, mas agora os negros seriam excluídos, subordinados, não remunerados, não competitivos, como grupo de trabalho. Uma força de trabalho para o conforto pessoal e enriquecimento da sociedade branca. Era isso que o Código Escravo dizia explícita e implicitamente. Esse tem sido o problema que você teve nos últimos 400 anos. Isso decidiu como você seria tratado naqueles códigos de escravos, aqueles códigos de escravos, novamente. E lembre-se disso em qualquer coisa que aconteça em Los Angeles. Você pode perceber quando sua política está em vigor que os negros seriam excluídos, subordinados, não remunerados, não competitivos, uma força de trabalho gerida para o conforto pessoal e construção de riqueza da sociedade branca. Isso permaneceu em vigor até cerca de 1705. 1705, os códigos de escravos foram aprovados. Muito importante. O que os códigos de escravos fizeram foi instruir todos, brancos de um lado e negros do outro, sobre como tratar os negros e como os brancos deviam se comportar entre si. Diz que cada pessoa branca deve aceitar como os negros deveriam ser tratados. Eles devem aceitar a política pública. E que cada instituição branca, cada igreja branca, todo negócio branco, toda escola branca, todo nível de governo branco e todo indivíduo branco devem tratar os negros de maneira explorada, subordinada e excluída. Qualquer pessoa branca que se desviasse disso poderia ser machucada, ferida e linchada. Até mesmo brancos não podem desviar dessa política. E negros, nenhum branco podia elevar uma pessoa negra para torná-la igual a uma pessoa branca. E do outro lado do Código dos Escravos dizia como os negros deveriam ser tratados. Os negros não deviam ser permitidos. Ser equiparado aos brancos em qualquer aspecto. Uma pessoa branca não podia entrar numa sala sem a permissão de uma pessoa branca. Uma pessoa negra não podia entrar num grupo, manter uma conversa sem permissão. Ele não podia portar uma arma, uma ferramenta. Ele não podia levantar-se, ele não podia levantar a mão para se defender. Ele não podia atacar uma pessoa branca. Ele não podia ser pego fora de casa após o anoitecer em certos horários portando uma arma. E ele não podia nem mesmo olhar, em alguns casos, ele não podia nem mesmo olhar pela mesma janela que os brancos olhavam. Isso era subordinação. Ele nunca poderia ser colocado em uma posição de poder e autoridade. Agora, isso foi o que os códigos de escravos fizeram. E também os códigos de escravos emitiram. Eles colocaram e anexaram a isso o que é chamado de Ato de Diversidade de 1705. Ele diz, para garantir que isso funcione, toda vez que houver 6 pessoas negras juntas, certifique-se de incluir uma pessoa branca. Isso era para sempre monitorar os negros para garantir que nunca fizessem qualquer planejamento. Mas ele nunca fez nada que pudesse ser prejudicial para eles. Então, por 1710, as coisas realmente começaram a melhorar em todo este país, em todo o mundo. 6 em cada 7 pessoas atravessando o Atlântico eram negros vindo para a América. 6 em cada 7 eram negros. Nos primeiros 300 anos vindo para o Oeste eram negros. Só entre mostrar o que eles estavam fazendo apenas de 1500 a 1660 como exemplo. Eles enviaram 5 milhões de negros da África apenas para a América Central, aqui para cavar ouro e prata. E em 150 anos, negros com ferramentas de pedras e paus, eles cavaram mais de 16 toneladas, 16 mil toneladas de prata e mais de 4 mil toneladas de ouro. Tudo isso voltou para a Europa. Naquele ponto no tempo, os negros estavam produzindo quase 99% de todo o açúcar na terra. Algodão, tabaco, qualquer outra coisa. Eles estavam construindo todas as casas. Eles eram os calafeteiros, construtores. Então, o que fizeram foi começar a anunciar na Europa, disseram, qualquer um que queira ficar rico, vá para a América. Vá para a América, garantimos a você. Damos terra de graça e trabalho gratuito. E você teria que ser um idiota para vir para a América se eles lhe derem terra de graça e trabalho gratuito e não ficar rico. Então, eles começaram e por volta de 1710... alguém disse, bem, como vamos controlar todos esses negros? Então eles aprovaram. Então o Estado da Virgínia aprovou uma lei chamada manumissão meritória. A manumissão meritória então diz que vamos controlar os negros construindo uma atitude interna dentro deles para que vejam as coisas através dos nossos olhos. Para torná-los brancos em tudo, exceto na cor da pele. E o que a libertação meritória aprovada pelo Estado da Virgínia em 1710, então dizia é que nós éramos. E disse que recompensaríamos qualquer negro que se tornasse muito bom nisso.
E assim, se qualquer pessoa negra salvar a vida de uma pessoa branca, proteger a propriedade de uma pessoa branca, inventar algo de que uma pessoa branca possa ganhar dinheiro, ou se delatar qualquer revolta de escravos, ela obteria a liberdade, certo? E assim, quando eu rastrei desde 1710 até os anos 1860, e de um possível, mais de 200 e algumas possíveis revoltas de escravos, uma pessoa negra delatou em cada uma delas. Então, no ano de 1712, havia um cara chamado Willie Lynch, 2 anos depois, lá na Jamaica. Ele ouviu sobre a lei e veio até a Virgínia e disse: eu sei como fazer isso. Posso ajudar vocês a estabelecer um sistema onde os negros nunca mais vão se organizar e se unir novamente. Ele diz: eu tenho muita experiência nas ilhas em tratar os negros. E foi então que todos vocês ouviram falar da carta de Willie Lynch. É onde esse caso. Então Willie Lynch apareceu 2 anos depois e pagaram Willie Lynch para ser consultor e implementar o que foi decretado na Virgínia em 1710. Ele diz: eu dividiria os negros pelas linhas de sexo, pelas linhas de cor de pele, pelas linhas de idade, tribo, tudo. Ele disse: dessa forma eles nunca se organizariam novamente. Nunca, jamais teriam uma comunidade. Eu os dividiria para que nunca tivessem uma comunidade funcional. E William Lynch começou isso. E quando William Lynch começou isso, negros começaram a delatar uns aos outros. 100 anos depois, por exemplo, em 1840, eu tinha mais de 6 mil negros nos Estados Unidos que eram proprietários de escravos. 6 mil negros possuíam outros escravos por volta de 1840. Porque assim que se libertavam através de manumissão meritória, eles tentavam se passar por brancos. E contratavam e compravam alguns escravos negros. Então, quando você viu lágrimas saindo dos meus olhos, eu só estava pensando eu estava pensando lá embaixo, lá em Nova Orleans. Lá em Nova Orleans, e os negros lá estão dizendo: Dr. Hazel, o que pode nos unir? E eu disse: vocês têm um grande problema. Eles disseram: por quê? E deixe-me, é por isso que eu estava com lágrimas. Deixe-me te contar algo, em Nova Orleans. Nova Orleans era o exemplo de negros prejudicando outros negros. Na véspera da Guerra Civil, em Nova Orleans, havia quase aproximadamente 812 negros livres em Nova Orleans na véspera da Guerra Civil. 642 possuíam outros escravos negros. Então, na Guerra Civil, Nova Orleans reuniu 2 regimentos completos de negros para lutar com o Sul para manter a escravidão. E pior do que isso, uma das maiores revoltas de escravos, ocorreu em Nova Orleans, onde os negros tentaram se libertar. E você sabe que os negros livres se juntaram aos proprietários de plantações brancos e foram reprimir a revolta dos escravos negros? E a pior parte disso, eles cortaram todas as cabeças de todos os negros que estavam revoltados e as colocaram em postes, indo de Jefferson Parish até a cidade de Nova Orleans como um aviso para outros, quaisquer outros negros que tentassem se libertar do sistema. E veja, isso me machuca quando ouço sobre isso. Então veja, você tem essa política de manumissão meritória dizendo: mantenha os negros divididos. Então, entre 1712 e até a Guerra Civil, algumas coisas começaram a acontecer que são muito profundas para vocês entenderem sua situação racial aqui. Em 1750, os negros atingiram o auge. A população de negros na América chegou a 34%. Então a sociedade branca ficou muito assustada com isso. Eles disseram que com esse tipo de número neste país, há uma possibilidade de que os negros possam se juntar aos índios. Então, em cada tratado que os brancos estavam assinando com os índios, eles incluíram um incentivo para que os índios se voltassem contra os negros. E pagariam, em média, $20 a um índio para caçar um escravo fugitivo que escapasse, rastreá-lo na floresta e trazê-lo de volta para a sua plantação. E por causa disso, os índios na América se aliaram-se com a sociedade branca dominante. E continuam ouvindo negros se gabando do fato de terem tanto sangue indígena. Os índios não foram seus amigos na história. Eles não foram seus amigos. E não quero rebaixar os índios. Os índios têm problemas especiais. Não estou rebaixando ninguém. Não vou rebaixar os hispânicos. Vou dizer a verdade. E das 5 tribos civilizadas nos Estados Unidos, todas as 5 apoiaram o Sul para manter a escravidão. E num período de 20 anos, entre 1840 e 1860, os maiores matadores de negros na América foram os índios. E veja, os índios, então era isso que eles estavam tentando conseguir, esse tipo de aliança entre brancos e índios. Não para que os negros pudessem aliar-se a eles. E é por isso que toda a tribo civilizada era comerciante de escravos. A tribo indígena era comerciante de escravos e proprietária de escravos.
Na verdade, em Camp Smith, certo, não muito longe daqui no Texas, em 1867, em Camp Smith, os Choctaws e Chickasaws ainda tinham escravos, mesmo 2 anos após a guerra. E não os soltariam. E o governo dos Estados Unidos deu-lhes $300 mil para libertar os escravos negros, os índios Chickasaw e Choctaw, e disse, vamos dar-lhes $300 mil. E pegar esse dinheiro e dividi-lo e libertar aqueles escravos negros e dar a eles alguma terra. E nunca, e os negros, por volta de 2 anos depois, em 1869, os negros estavam indo para Washington dizendo que os índios nunca lhes deram nada. E até hoje, os negros nunca receberam 1 centavo dos índios. E então por 1750, como eu disse, atingimos 34 de população. Isso assustou, as colônias ficaram assustadas, então começaram a peticionar a Inglaterra para pararem de enviar mais escravos. E isso é o que desencadeou a Guerra Revolucionária, e uma das maiores coisas foi que eles estavam com medo de que os negros e índios pudessem de alguma forma se unir e tomar o país. E então, depois que a guerra acabou, bem, deixe-me voltar um pouco. Então a Constituição foi escrita. Quando a Constituição foi escrita, o que eles fizeram? Voltaram e pegaram os códigos escravos. Eu falei para você sobre os códigos escravos e as leis de escravidão. É por isso que na Constituição dos Estados Unidos classificavam você como 3/5 de um ser humano. Por que eles aprovaram a lei dos escravos fugitivos? E por que eles aprovam? Certo, escravidão. É por isso que você foi preso nesse sistema todo. Porque o que fizeram então foi dar todo o poder aos estados escravistas do Sul, e o primeiro compromisso foi feito naquela época. E o que aconteceu então? Os brancos ricos do país disseram, nós iremos permitir que as pessoas mantenham escravos, mas sempre protegeremos os brancos pobres. E então começamos. Eles começaram um sistema que dizia brancos ricos aqui em cima, brancos pobres aqui, negros lá embaixo. Então mesmo se você for um branco rico, garantirá que os brancos pobres sejam pelo menos a classe gerencial, que eles estejam acima dos negros, eles são os supervisores. Então os negros vão para a vala, o branco ficaria em cima, o branco pobre estaria sobre a vala. Se você colocar uma pessoa negra em um caminhão, o branco dirigiria o caminhão. Certo, esse foi um compromisso feito de que os brancos pobres sempre estariam pelo menos logo acima dos negros. Vou mostrar como isso entrou em todas as nossas políticas públicas nacionais mais tarde. E assim, entre isso, Alter está incorporado na Constituição. Agora, para desenvolver um sistema neste país, espero que meu tempo tenha acabado. Meu tempo está acabando? Então eles incorporaram na Constituição, logo após a Constituição ter sido iniciada, eles construíram a Constituição com base no pressuposto de que você pode ter uma democracia social. Muito importante para o povo negro. Uma democracia social significa que a maioria vencerá, a minoria perderá e sofrerá. Mas também nos Federalist Papers está escrito que a maioria nunca pode fazer nada para impedir que a minoria se torne a maioria. E é responsabilidade da maioria proteger a minoria. E assim que a Constituição foi construída sobre isso, ela foi violada no ano seguinte, um ano depois. Os brancos na América nunca aceitaram que era sua responsabilidade proteger os negros se fossem transformá-los em uma minoria. Eles dizem que os negros não deveriam estar agora buscando direitos civis como minoria. Eles sabem que como minoria você não pode vencer. Você não tem o poder. É responsabilidade da maioria cuidar da minoria, não a responsabilidade da minoria lutar por algo que você não pode conseguir. Você não tem o poder. E isso foi violado porque em 1790, o primeiro ato do Congresso, logo após o país ter sido organizado com a Constituição, a primeira lei diz que este é um país branco e a cota para os negros é 0. Sempre que você usa a palavra minoria, você se chama de perdedor. Nunca use essa palavra. Tá bem? Você se chama de perdedor. O primeiríssimo ato do Congresso foi aprovar um ato dizendo que é uma nação branca. Você tem uma cota 0 para negros, exceto para escravos. Ninguém mais que você vê nessa categoria de minoria tem uma lei sobre eles. Ninguém diz quantas mulheres você pode ter, quantos gays você pode ter, quantos deficientes, quantos veteranos você pode ter. Somente negros. É por isso que você não pode trazer haitianos para o país, porque você tem uma cota 0. Essa cota foi mudada em 1966 e aumentada para 0,5%. Onde você tem alguns que podem vir do Caribe, mas eles sabem que você não pode competir porque tem 2 milhões de hispânicos entrando a cada ano. E é por isso que você vai ser sufocado até a morte. Na verdade, avançando um pouco para mostrar o que quero dizer sobre um influxo e como eles vão te sufocar, na década de 1840 você não tinha um único asiático ou hispânico em todos os Estados Unidos. Mas você tinha 5 milhões de pessoas negras que estavam escravizadas. 5 milhões de pessoas negras foram escravizadas, mas você não tinha um asiático ou um hispânico. Na Guerra Civil você tinha 6 mil.
hispânicos. Em 1900 você tinha 100 mil hispânicos. Você tinha 100 mil hispânicos em 1900, mas tinha 11 milhões de negros. E eles tinham a mesma taxa de natalidade idêntica. Aqui estão os negros, aqui estão os hispânicos, aqui estão os negros, aqui estão os hispânicos. Eles têm a mesma taxa de natalidade. Agora eles vão ultrapassar os negros. Sabe por quê? Você não pode entrar no país e lutar e se proteger por números. Você é um perdedor permanente. Eles sabem que você não pode trazer o seu povo. E é por isso que você tinha 3 mil negros em um barco na costa oeste de Libéria, África, por cerca de 2 meses e meio, e ninguém os chamaria. Eles estavam doentes e com fome, nenhum país os aceitaria. Os Estados Unidos nunca tiveram uma política de imigração para trazer negros. Porque eles querem que você permaneça na categoria de minoria e na categoria de perdedor. E então, sobre o que vamos falar quando falarmos de soluções em breve, é que a única maneira de vencer é aprender que quando você acidentalmente se torna a maioria, você imediatamente começa a agir como a maioria. Saia da categoria de minoria. Nunca deixe ninguém chamá-lo de minoria. Se forem chamá-lo de algo, faça-os chamá-lo de os únicos não imigrantes na América, certo? Toda política pública que você desenvolver, todo programa que você desenvolve para não imigrantes. Quando você desenvolve para não imigrantes, você entra em uma categoria especial apenas com negros. Imediatamente, essa palavra não imigrante reconecta você com sua história, reconecta você com como chegou aqui, reconecta você com sua cultura e seu passado. Agora você não tem passado, nem cultura, nem futuro. E o que você também faz? Você impede os brancos de se gabarem. Meu pai veio da Polônia, meu pai veio da Alemanha. Você os impede de fazer isso dizendo, ei, então você é um imigrante, eu estava aqui antes de você. Veja, 97% de todas as pessoas negras nos Estados Unidos estavam aqui antes de 97% de todas as outras pessoas que estão aqui hoje sequer chegarem. Lembre-se disso, muito importante. Quando alguém começar a te dizer para voltar de onde você veio, você diz, ei, 97% do meu povo estava aqui antes de vocês sequer chegarem. E então, se alguém for sair, o último a entrar sai primeiro. E as pessoas que desenvolveram tudo devem ficar aqui porque todo mundo teve carona de graça. Então deixe-me contar o que aconteceu entre 1710 e 1712 e a Guerra Civil. Deixe-me mostrar o que os negros fizeram em termos de acumular riqueza. Ninguém mais acumulou riqueza. A riqueza estava nos escravos negros. Eles continuam virando as coisas e enganando o meu povo, fazendo você acreditar que alguém trabalhou duro e ganhou dinheiro com terra. Eles não ganharam dinheiro com terra. Terra não tinha valor, terra não tinha absolutamente nenhum valor. Você podia conseguir toda a terra gratuita que quisesse na América. Eles tinham direitos de posse e concessões de terras, distribuíam milhões de acres de terra a quem quisesse. Você podia ir para os Estados Unidos e ir até o que chamamos de fronteira, onde havia índios e dizer, eu possuo daqui até aquela montanha, fincar uma estaca no chão e registrar uma reivindicação. A única vez que a terra tinha valor era quando se colocava um escravo nela. E de acordo com o presidente Andrew Johnson e Jackson, ele dizia que imediatamente um escravo negro traria 75% do valor à terra. Então, entre o tempo da escravidão e a Guerra Civil, os brancos na América investiram 8 bilhões de dólares na compra de escravos. E quando eles perguntaram, quando falaram sobre libertar os escravos, eles exigiram seu dinheiro de volta e pediram reparações. Eles enviaram uma carta para Lincoln dizendo, vamos libertar os escravos negros, mas você nos devolve nossos 8 bilhões de dólares. O presidente Lincoln, vocês todos não sabem disso? Ele enviou uma carta ao Congresso pedindo 8 bilhões de dólares em reparações. O Congresso diz, sabe, esse tipo de dinheiro nem sequer existe. Isso é mais dinheiro do que todos os nossos negócios e o orçamento federal juntos. E foi então que o gatilho para a Guerra Civil foi acionado. Eles não tinham esse tipo de dinheiro. Na verdade, do período que acabei de mencionar, de 1710 até a Guerra Civil, um proprietário de plantação branco no sul que possuía escravos negros tinha 400 vezes a riqueza de um fazendeiro do norte. Uma pessoa branca no sul com 2 escravos tinha um valor igual a qualquer pessoa não agricultora no norte. Se eu pegar a pessoa branca do norte e somar sua casa, suas terras, seus animais, suas ferramentas e suas economias, se você possuísse 2 escravos negros no sul, você tinha tanto quanto uma pessoa branca no norte. No sul, até a Guerra Civil, um escravo negro era um cartão American Express, um cartão Visa ambulante, uma pessoa branca não precisava trabalhar. Ele não precisava trabalhar. Às vésperas da Guerra Civil,
para mostrar o que isso significa em termos de ter um escravo. Pessoas negras no Sul, na véspera da Guerra Civil, colhiam e semeavam sozinhas mais de 1 bilhão de libras de algodão e eram vendidas apenas para a Inglaterra. A Inglaterra pagou 48 centavos por libra por aquele algodão. Esse algodão, esse dinheiro daquele algodão deu a cada pessoa branca nos Estados Unidos $500 sem nem mesmo trabalhar. Na véspera da Guerra Civil. Então, o que estou dizendo é que eles não adquiriram sua riqueza através de trabalho árduo. E eu voltei e olhei na década de 1860. Se na década de 1860, o que os negros possuíam, mesmo os negros livres, naquela época, os negros pobres que eram livres na América, os negros em geral, eles tinham 0,5% da riqueza em 1860. Verifiquei novamente em 1960, para ver o que eles tinham realizado após uma guerra civil, Primeira Guerra Mundial, Depressão, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia e o movimento dos direitos civis. Veja onde os negros subiram 1% em 100 anos e todos esses eventos catastróficos nacionais e internacionais. A riqueza estava congelada em 1860. E até hoje os negros controlam menos de 2% da riqueza. Você não avançou. Negros não possuem nada que tenha valor superior a 2%. O que estou dizendo a você agora é que é daí que veio a riqueza. E começa de 1860 até agora, isso se tornou o que chamamos de riqueza herdada. A sociedade branca consolidou essa riqueza. Então, agora que tem sido passada de geração branca para seus descendentes, de pais para filhos, isso vem acontecendo há 15 ou 16 gerações. E o que isso significa para você como pessoa negra? Isso significa que a pessoa branca média, porque o racismo existe, e sem racismo isso não seria importante. Porque o racismo existe, cada pessoa branca nasce com 87% do que ele precisa para ter sucesso na vida com a cor de sua pele quando ele chega à Terra. Tudo o que ele precisa fazer para ter sucesso agora é ter um plano em mente e perseverar. Porque tudo o que ele precisa está ou na sua cultura, na sua comunidade, na sua vizinhança, na sua família, na sua escola, no seu negócio e no seu governo. Ele vai se deparar com isso mais cedo ou mais tarde, apenas mantendo-se no caminho certo. E por esse motivo, veja, Ted Turner e Donald Trump podem falir. Virar milionários, falir, virar milionários repetidamente, não faz diferença nenhuma. Por que ele nasce com 0? Quando uma criança branca nasce com 87%, uma criança negra nasce com 0. Porque isso é chamado de riqueza herdada. Acabei de dizer que tudo está trancado na cultura branca. E assim, uma criança negra não pode herdar nada, porque o que temos focado, temos lidado com sintomas e não problemas. Ao longo desses anos falamos sobre como pode uma criança negra não pode herdar cupons de alimentação, ele não pode herdar assistência social, ele não pode herdar habitação pública, ele não pode herdar um emprego. Então ele começa do 0. Ele não pode competir contra uma criança branca porque como pais vocês estão decepcionando eles. Não estão dando uma chance justa para seu filho. Ele não pode competir. E não me importa o quanto você vá adiante e grite com essas crianças negras sobre o que elas deveriam estar fazendo, elas não são loucas. Você não está dando a elas nenhuma ferramenta. Você está tentando motivar crianças. Você não pode motivar uma criança a ter sucesso. A motivação significa apenas dar às pessoas interesse em fazer algo. O que você tem que fazer trabalhando com o Dr. Price? Você tem que capacitar esses jovens. Existe uma diferença entre motivar pessoas e capacitar. Eu vejo todos esses negros correndo pelo país, então eu vou capacitar. Eu sou um palestrante motivacional. Isso é um cafetão e um vigarista. Você não motiva os negros, você os capacita. Agora, aqui está a diferença entre motivação e capacitação. Posso motivar todo mundo neste auditório esta manhã a querer ir para a Europa e ficar na praia e desfrutar de uma boa vida, ficar no hotel e comer bem. Posso motivá-los, mas se eu não lhes der o dinheiro, as ferramentas, vocês entendem o que estou dizendo? E eu não dou a vocês as ferramentas, os navios, o barco, o avião, o hotel, estou brincando. Não estou? E é isso que eles continuam fazendo com os negros. Sempre querem motivar os negros em vez de capacitá-los. E sobre o que eu sempre falo por todo este país, e vou trabalhar com o Dr. Price nisso, é dar a vocês essas ferramentas. Você dá às pessoas negras as ferramentas e elas farão o trabalho. Amém, certo? Estou olhando para o relógio. Não sei quanto tempo passei até agora. Estou bem?
47 minutos? Ok, eu tive 47 minutos, então vou concluir. Então dê a eles as ferramentas, eles podem ter sucesso, mas nem sempre vão querer motivar os negros. E é por isso que saímos da escravidão. O que fizeram foi dar aos negros o que eu chamo de emancipação não econômica. Então saímos das leis de Jim Crow e nos deram uma integração não econômica. Veja, o dinheiro nunca entrou na equação. Por que não entrou na equação? Porque é importante que vocês se lembrem disso. Porque um esquenaná na Guerra Civil, essa foi a linha divisória. Foi a primeira vez que a terra se tornou mais importante do que um escravo negro. Certo? E é por isso que vocês não receberam os 40 acres e a mula. Certo? Porque foi a primeira vez quando eles disseram, bem, ninguém poderia mais ter escravos, então o valor saltou de um escravo para a terra. E eles disseram, os negros não receberão nada, e vocês nunca receberam seus 40 acres e uma mula. Isso significa que vocês estavam vulneráveis, não podiam competir, não tinham para onde ir, estavam sem teto, sem dinheiro, e vocês sofreram 260 anos de ignorância planejada, então vocês não podiam fazer nada. E então um segundo compromisso foi feito. Assim que a Guerra Civil acabou, o Norte então traiu os negros. Eles olharam para os brancos pobres no Sul e disseram, bem, agora que tiramos toda a riqueza do Sul, porque o que realmente queríamos fazer, pelo que estávamos lutando na Guerra Civil, era tirar a riqueza do Sul e levá-la para o Norte. E agora que conseguimos a riqueza, vocês podem ter o Sul de volta e podem ter esses negros. E assim, imediatamente, em 1866, o passado do Sul foi chamado de Códigos Negros. Os Códigos Negros eram nada mais do que mas o mesmo código que eu mencionei anteriormente em 1705, chamado de Códigos de Escravos. Então ele reescravizou os negros, e você voltou para uma segunda escravidão que eles chamaram de Jim Crowismo. Agora, qual foi o efeito do Jim Crow? Deixe-me mostrar a você. Até aquele momento, os negros eram a principal força de trabalho nos Estados Unidos, porque ninguém mais queria trabalhar. Todos os brancos na América queriam ser a classe gentil. Eles queriam ser a classe preguiçosa, queriam ser os aristocratas. Eles não queriam trabalhar, não queriam sujar as mãos. Mas o que tinham feito naquele tempo, os negros eram os calafateadores, os mecânicos, os pedreiros, os encanadores. Negros constituíam quase 50% a 60% de todos os trabalhadores nas fábricas de tabaco, nas indústrias de ferro, nas minas do leste. Só no Sul, após a Guerra Civil, de acordo com o censo de 1865, que de 120 mil artesãos significam pessoas educadas ou habilidosas no Sul, pessoas que podiam fazer o trabalho, do total de 120 mil, 100 mil eram negros. Em 1867 ficou complicado. Agora que a guerra acabou, a América então começou seu joguinho com os imigrantes novamente. Então, entre 1866 e 1880, eles trouxeram 12 milhões de imigrantes europeus para a América. E adivinha o que aconteceu com os pobres negros novamente? Eles foram expulsos dessas posições. Foram expulsos. No Norte, eles criaram algo chamado SND e CATOS, sindicatos. Eles criaram sindicatos em cada e expulsaram os negros de todos aqueles empregos que eu acabei de mencionar, como mecânicos, encanadores, engenheiros e pedreiros, e todos esses tipos de trabalho. Eles os expulsaram e começaram sindicatos. Então colocaram uma cláusula dizendo que era um sindicato exclusivo para brancos. Eles mantiveram os negros fora dos empregos até os anos 1960, quase 100 anos. Simplesmente os excluíram. Fizeram o mesmo no Sul, criaram o que se chama de alianças de agricultores. Mesmo que 55% a 6% de todos os agricultores no Sul fossem negros, eles criaram alianças de agricultores para que os negros não pudessem cultivar seus produtos, vender seus produtos e chegar ao mercado. É por isso que os agricultores negros estavam chorando em Tuskegee e disseram ninguém. Na verdade, isso acabou de sair nas manchetes do The Washington Post. Que dia era? Quinta-feira. Primeira página de Washington, no que aconteceu com os fazendeiros negros hoje. Eles não conseguem cultivar nada. Eles não conseguem cultivar sua safra. Se eles cultivam, não tem um sistema de distribuição. Eles não têm um mercado porque não tem uma comunidade. Ninguém consegue levar as safras de Tuskegee do Sul para Nova York porque, veja, os brancos não deixam você usar o sistema deles para fazer isso. A menos que eles controlem e manipulem isso e obtenham o lucro e a vantagem. Então esses pobres fazendeiros lá estão perdendo suas terras a 2 ou 3, quero dizer, 3 vezes a taxa dos fazendeiros brancos. Em 1920, tínhamos 20 milhões de acres de terras agrícolas nos Estados Unidos pertencentes a negros. Está reduzido a menos de cerca de 400 mil acres agora. 78% de todos os negros na América agora vivem em 10 grandes cidades. Você tem um suprimento de alimentos para 10 dias.
Se alguém quisesse, poderia deixar todos os negros na América morrer de fome em menos de 2 semanas. Sua fazenda, você está perdendo suas terras agrícolas e tudo mais. Ninguém quer fazer disso um problema. O Washington Post disse na primeira página que os agricultores negros estão quase desaparecendo. Quando os negros saíram da escravidão em 1866, tinham uma taxa de analfabetismo de 98%. Isso significa que apenas 2% dos negros nos Estados Unidos sabiam ler e escrever nos 1860. Mas por volta dos 1900, os negros reduziram sua taxa de analfabetismo de 98% para 40%. Os negros aprenderam mais rápido do que todos aqueles imigrantes brancos que vieram para a América. Os negros reduziram sua taxa de analfabetismo mais rápido do que todos os imigrantes europeus. Bem, quando voltei e fiz uma análise sobre mobilidade no emprego e sobre dinheiro e riqueza, adivinha o que aconteceu? Os brancos que chegaram subiram, os negros desceram. O que significa que a educação não foi o fator. Então, quando você diz a uma criança para obter uma educação e não lida com o racismo, isso não adiantará nada. E tenho negros de todo o país me dizendo, Dr. Hanson, é hora de os negros deixarem o racismo para trás. Os negros não podem deixar o racismo para trás porque não foram vocês que o colocaram à frente de si mesmos. Você não tem o poder de deixar algo para trás. E a coisa mais perigosa que você pode fazer é começar a falar em se afastar da sua história e do fato do racismo. Porque deixe-me dizer por quê, e lembrem-se disso, há apenas 3 maneiras de termos chegado ao nosso dilema. Ou estamos onde estamos porque Deus desejou isso, ou porque somos geneticamente inferiores aqui, ou porque alguém tem jogado e feito engenharia social. Agora, eu não acredito que Deus desejou que os negros estivessem neste dilema. Mas ainda assim a sociedade branca dominante ensinou isso e usou suas igrejas desde o século XVI até 1860 para dizer que Deus desejou que os negros de alguma forma fossem punidos por serem descendentes de Cã. Lembra disso? Eles usaram a Bíblia para ensinar que os negros eram inferiores e que vocês eram justificadamente escravos. Então, desde a década de 1860 até os dias atuais, eles vêm usando genética. É por isso que existe um livro chamado The Bell Curve, dizendo que você é geneticamente inferior, por isso você está no seu dilema. E o que eu digo aos negros o tempo todo, ambos são contos. Você está onde está porque foi socialmente manipulado. A última coisa, pessoas vêm brincando com você, manipulando as circunstâncias, controlando você. E se alguém socialmente te colocou no seu dilema, a única maneira de sair é alguém assumir a responsabilidade do quê? Socialmente te tirar. E é por isso que eu criei o The Harvest Institute. E então o que estamos fazendo agora é tentar voltar e entender tudo o que aconteceu com os negros, e estou fazendo o meu melhor nos meus livros, no meu instituto, para virar tudo de cabeça para baixo e te dar uma chance de lutar para sair disso como vencedor. Eu não quero que você perca mais. Estou cansado de ver os negros perdendo. Então deixe-me terminar este pequeno... Vou lhe falar a verdade. E eu quero que a verdade seja como flechas que saem do meu coração e da minha alma para a sua mente e o seu corpo.